momento, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde, Diretoria de Atenção Primária, tem a grata satisfação de realizar o segundo Seminário Estadual Online da Atenção Primária à Saúde do Estado de Tocantins. Boas-vindas às equipes municipais, que tem como objetivo de acolher os gestores e coordenadores e equipes de saúde dos 139 municípios do estado do Tocantins. Nesse momento, eu gostaria de convidar o seu Ulanes Passos Rios, especialista em gestão e trabalho em saúde, responsável pelo Integra SUS, superintendente de políticas de atenção à saúde em substituição. Senhor Ulanes, está com a palavra. Obrigado, Isabel. Boa tarde, pessoal. Com muita satisfação que a gente inicia esse encontro aí. Eu gostaria de agradecer a equipe aí da Diretoria de Atenção Primária, as meninas aí todas que trabalharam para que esse evento acontecesse. A gente traz aí nossas boas-vindas às equipes municipais aí de atenção primária, àqueles que já se encontravam trabalhando, que seguem firme aí, e aqueles que estão chegando agora, né? A gente dá as boas-vindas ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, que é o motivo de todos estarmos aqui, é o motivo da gente trabalhar. A gente sabe que eu falo aqui para a minha equipe que a atenção primária é aonde começa, e se ela não fizer a parte dela corretamente, a gente sabe que isso vai transbordar lá nos hospitais. Então, quando a atenção primária, ou atenção básica, né, que também tem esse nome, cumpre o papel dela corretamente, a gente evita que as pessoas vão parar nos hospitais. Porque o paciente, quando ele ultrapassa do postinho de saúde ali, onde ele vai, onde ele é acompanhado, ele ultrapassa isso aí, sobe de nível, vai para o hospital, ele custa muito mais caro, muito mais problemático, além do que o impacto na saúde, na vida da pessoa, né? Então, a gente precisa dessa força, a gente precisa desse trabalho bem feito que a atenção primária tem que fazer para a gente poder evitar que tenhamos tantas pessoas hoje sofrendo num leito de hospital. E muitas vezes em hospitais lotados, hospitais que estão atendendo muito acima da sua capacidade, né? Eu estou na saúde há 19 anos e isso que eu estou falando para vocês não é novidade, né? Não é novidade para ninguém que já trabalha na área de saúde. É a constatação que a gente tem. A gente tem que trabalhar para evitar que as pessoas adoeçam. Eu tive uma formação inicialmente em saúde na área de vigilância em saúde, que também é responsável para que as pessoas não adoeçam. Então, e a gente sabe que no município, a vigilância em saúde com atenção primária, elas têm uma interface muito grande. Então, essas duas forças juntas aí podem fazer muito pelos pacientes, pelos usuários do SUS. A gente sabe das dificuldades que existem nos municípios, principalmente municípios de pequeno porte, onde há dificuldade em ter profissional, dificuldade de acesso, né? A gente sabe tudo isso. Agora, a gente sabe também que, mesmo no lugar mais longínquo, a gente sabe que lá tem uma unidade básica de saúde, tem pessoas que estão se dedicando à causa, tem lá o pessoal que faz atenção primária, tem um agente, né? A gente sabe disso. E o que a gente quer, além de mostrar para vocês que
todo o trabalho é importante, não importa o que é a função da pessoa, não importa. Qualquer trabalho no SUS ele é importante, desde a pessoa que recebe o paciente ali na recepção da unidade básica de saúde, até o médico que faz o tratamento. Todo mundo faz SUS, todo mundo é importante no SUS. Eu costumo fazer uma brincadeira aqui, porque como eu sou muito envolvido com a área hospitalar, eu costumo de vez em quando falar assim, deixa um pronto-socorro sem o maqueiro, para vocês verem o que acontece. A gente sabe que se não tiver médico no pronto-socorro é um caos. Mas se não tiver um maqueiro no pronto-socorro que é movimentado, vira um caos também. Então, é preciso todos entenderem a importância do seu trabalho. Às vezes, por mais distante que você esteja, por mais isolado que você esteja, você tem que entender que aquele é o recurso que aquele cidadão vai ter ali. E ele é importante para o cidadão. Nós temos hospitais nos interiores, aí, hospitais de pequeno porte, e a gente sabe que são hospitais que têm muito pouca... Essas meninas trabalham o que representa aquele hospital para aquela localidade. Muitas vezes a pessoa, o único acesso que ela tem ao hospital é aquele. Então a gente tenta fazer ele funcionar corretamente, mesmo que seja de pequeno porte, que tenha pouca resolubilidade. E assim eu entendo que é a atenção básica. Não existe nenhum município do país, dos 5 mil aí, mais de 5 mil, que não tenha as equipes de atenção básica. E tudo começa ali. E esse trabalho de vocês é muito importante. E aí, quem está começando agora a trabalhar, quem chegou agora no SUS, saiba disso. O seu trabalho vai ser muito importante e vai impactar na vida das pessoas. Bom, isso é só abertura, não vou... quem vai falar com vocês aí é a equipe nossa aqui. Agradeço a Laudeci, Márcia Valéria, Isabel, Silmara, quem mais está aqui? Mirelle e Luiz. Então, agradeço aí o empenho dessa acontecer e a gente fica aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Ulanes, pela abertura, pelas suas palavras de incentivo, encorajamento e de fortalecimento no SUS. Muito obrigada. Nesse momento, nós vamos dar início às temáticas que foram escolhidas com muito carinho por todo o colegiado gestor da Diretoria de Atenção Primária. Nesse momento, eu gostaria de convidar a senhora Laudeci Alves do Carmo Soares, graduada em Direito, mestre em Educação, profissional em Saúde, especialista em gerenciamento de projetos governamentais em saúde pública, diretora da Atenção Primária da Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde, SES Tocantins, que vai trazer o tema Panorama da Atenção Primária à Saúde no Estado de Tocantins. Laudeci. Oi, Isabel, obrigada. Muito boa tarde a todos e todas. Gostaria de, em nome da equipe da Diretoria de Atenção Primária, agradecer a participação de cada um de vocês que estão agora conosco nesse webinário. Agradecer ao nosso superintendente, Ulanes, que está aqui conosco, abrilhantando esse evento e fez uma fala aí importante para nós da atenção primária, quando sempre buscamos e temos uma fala, e é isso tanto para quem labuta na atenção primária, seja no nível municipal ou estadual, dessa valorização e o fortalecimento desse nível de atenção que é a atenção primária. Então, obrigado, Ulanes, pelas tuas palavras. Reitero, cada uma delas, a importância desse nível de atenção para o nosso serviço. Então, sem mais delongas, eu gostaria de pedir permissão para incluir a minha apresentação aqui, compartilhar minha tela com vocês e já darmos início aqui à nossa fala em seguida. Gostaria só que você confirmasse, Isabel, se está ok a apresentação. Ok a apresentação. Pode iniciar. Obrigada, Isabel. Então, pessoal, minha fala é um pouco voltada, aliás, bastante voltada para o panorama da atenção primária à saúde no estado do Tocantins.
E aí, como a Isabel bem colocou, quando a gente iniciou a organização desse seminário, nós ficamos nos debatendo, e isso desde dezembro que a gente vem pensando nesse seminário, pensando que temas que a gente poderia estar trazendo, considerando que é um tempo curto que a gente tem para estar com vocês, em função de ser um evento online, a gente não pode se delongar muito. Então, nós selecionamos alguns temas que nós achamos que são assim essenciais para que os gestores, as equipes, os coordenadores, os profissionais, todos os trabalhadores da saúde, no nível de atenção primária, é necessário conhecer nesse momento, dada essa urgência em algumas dessas pautas. Então, muito bem-vindos àqueles que estão chegando agora para o trabalho nessa gestão do ano de 2021. E foi pensando muito em vocês que estão chegando que a gente organizou essa programação. Então, a Isabel já me apresentou para vocês. Para a gente falar da atenção primária, não tem como, se não antes, falarmos da Política Nacional de Atenção Básica. E aí, de uma forma assim, muito breve, para contar para vocês como é que está essa organização a nível de legislação da Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. No ano de 2017, o Ministério da Saúde teve um trabalho de consolidar as diversas normativas que já tinham voltadas para a saúde. São mais de 20 mil portarias normativas que foram consolidadas em 6 portarias de consolidação. E a portaria de consolidação número 2, ela consolida todas as políticas nacionais de saúde do SUS. Eu não vou me ater às demais, mas só para mencionar para vocês onde hoje nós encontramos a Política Nacional de Atenção Básica. Então, a portaria de consolidação número 2, ela consolidou a portaria 2.436, de 21 de setembro de 2019, e, ao mesmo tempo, essa portaria revoga a portaria original. Ela transfere todo o seu texto de forma íntegra, sem nenhuma alteração, para a portaria de consolidação número 2, lá no anexo 22. Então, quando nós formos citar nos nossos documentos aí, nos nossos estudos, né, material científico, nós vamos citar então a portaria de consolidação número 2, de 28 de setembro, é uma data muito especial, é meu aniversário, então é difícil de eu esquecer essa data, né? Então, o anexo 2 da portaria de consolidação número 2, agora, desde 2017, na verdade, a gente tem a Política Nacional de Atenção Básica, ok? Isso aqui é só uma breve introdução para vocês. Às vezes, tem muitas pessoas que ainda citam, ainda usam a portaria número 2.436. É importante destacar também que desde 2017 para cá, houve diversas alterações nessa portaria de consolidação número 2. Então, quando vocês pesquisam ela no site do Ministério da Saúde, já está com essas alterações destacado lá com o link para acessar as portarias que as alteraram. O Lânis falou um negócio interessante, e eu trouxe aqui na minha apresentação, que algumas pessoas ainda discutem os termos atenção básica e atenção primária à saúde. É importante a gente saber que para a PNAB, e aí de agora em diante eu vou chamar só PNAB, esses termos são equivalentes. Então, tanto faz para a PNAB a gente chamar atenção básica ou atenção primária à saúde. Até o momento, continuam termos equivalentes. É claro que na literatura tem pessoas autores, né, que estudam e defendem cada um termo diferente. E aí, de repente, a gente pode se perguntar, mas o que é atenção básica, né? A própria PNAB, ela traz esse conceito, que eu não vou ler todo para vocês, mas eu optei por trazer o conceito na íntegra, porque muitas vezes, quando a gente ouve falar de atenção básica, a gente só pensa em prevenção e promoção, e não pensa mais nos demais termos que é trazido aqui pelo artigo 2º da portaria. Além da promoção e da prevenção, a atenção básica é também um conjunto de ações de saúde individuais e coletivas que envolve a proteção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
Tudo isso desenvolvido por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional, e é importante demais, a gente vai falar um pouquinho sobre essas equipes multiprofissionais, e dirigida a uma população em território definido. Então, em linhas gerais, o conceito que a APENAB traz de atenção básica para a gente refletir na grandiosidade que é esse nível de atenção à saúde. Muitas vezes a gente ouve falar também de atenção primária como sendo um nível muito simples, né? Muito tranquilo, mas é muito complexo. É uma grandiosidade, uma gama de atribuições que está sob a responsabilidade desse nível de atenção. E aí, quando a gente lê a letra da portaria, a letra da norma, a gente verifica essa grandiosidade. A Lei 8080 de 90, eu não trouxe aqui a referência, mas a maioria deve saber de cabeça, esses 3 princípios aí do SUS, que muitos chamam que são princípios trazidos pela Constituição Federal, mas na verdade quem trouxe esses princípios foi a Lei 8080 de 90, que é a chamada de Lei Orgânica da Saúde, né, do SUS. E ela traz esses princípios do SUS e da rede de atenção à saúde a serem operacionalizados na atenção básica, atenção primária. Universalidade e integralidade eu acho que é muito tranquilo, porque o próprio termo já traz esse conceito. Equidade talvez traga um pouquinho de conflito. E aí eu trouxe uma figura para ilustrar para vocês, que eu gosto muito dela. Talvez alguns já até tenham me ouvido falar com essa figura, né, refletir sobre ela. A diferença entre igualdade e equidade, que são termos diferentes, né? Igualdade, aqui a gente vê 4 pessoas, cada uma tem uma condição diferente. Um cadeirante, uma cadeirante, um homem com umas pernas aqui bastante grandes, uma mulher numa estatura mediana e uma criança. Mas todos receberam uma bicicleta igual. Então isso é igualdade, eu dei a mesma coisa para todo mundo. O que os princípios trazidos pela Lei Orgânica 8080 traz é a equidade. Nós precisamos trabalhar a equidade na saúde. E aí nós temos as mesmas pessoas com bicicletas diferentes, cada uma adaptada à sua estatura, ao seu biotipo. Então é importante nós pensarmos nesse princípio quando nós estivermos atendendo as pessoas. É pensar nas especificidades, nas necessidades de cada pessoa. Estes 3, então, compõem os princípios do SUS. E sem esses princípios, o SUS deixa de ser SUS, porque princípio é imutável. Se tirar a equidade, já não é mais SUS, já vai ter que dar outro nome aqui e pensar numa outra estrutura para esse sistema. Eu quero refletir com vocês muito rapidamente, não em todos, porque cada um desses princípios aqui, se a gente for falar, dá uma aula, nas diretrizes, aliás, nas diretrizes do SUS. A lei, ela traz, e a APENAB repete isso, né? Traz aqui, a APENAB trouxe essas diretrizes, então, as diretrizes que são para serem operacionalizados na atenção primária à saúde, diretrizes do SUS e da rede operacionalizados pela atenção básica ou primária. E aí, 2 deles aqui muito importantes, que os demais a gente acaba trabalhando, falando um pouquinho mais deles nos slides seguintes, é sobre a regionalização e hierarquização e a territorialização. Eu gostaria de enfatizar essas 2 diretrizes pensando na nossa conformação das macro-regiões de saúde do estado do Tocantins. E aqui eu estou trazendo um mapa que está disponível no site da Secretaria de Estado. É uma resolução de 2018, que aí traz a conformação das regiões, hoje 8 regiões de saúde, e as 2 macro-regiões de saúde. Com a Covid foi subdividido em 3 macro-regiões, mas definido em portaria nessas resoluções está nessa conformação, tá? Nós temos a região Macro-Norte com as 3 regiões Bico, Médio e Cerrado, e a Macro-Sul com as regiões de saúde Sudeste, Ilha, Amor, Capim e Cantão. Então, pensar na regionalização e na territorialização é uma das primeiras diretrizes que a atenção primária trabalha, né? E aí, por isso, esse trabalho cada vez mais próximo das pessoas. Às vezes, nós sabemos que o SUS ele trabalha de forma tripartite.
né? Estado, aliás, município, estado e União. Mas as pessoas, elas não residem na União, digamos assim, nem no estado, elas residem no município. Então, o município é o nível estatal, aliás, mais próximo das pessoas e que precisa cuidar, ter esse vínculo, essa aproximação com as pessoas. Então, por isso a importância dessas outras diretrizes também, que eu não vou adentrar, mas só para vocês conhecerem. População adscrita a esse território, o cuidado centrado na pessoa, a resolutividade que nós somos tão cobrados, está na PENAB, a longitudinalidade desse cuidado, a coordenação, a ordenação desse cuidado na rede de atenção à saúde e a participação da comunidade. Eu não vou adentrar nessas diretrizes em função do tempo também, e também porque eles estão inseridos também nesses atributos. Lá em 92, a Barbara Starfield, ela trabalhou, né, escreveu esses atributos da atenção primária à saúde. E ela os dividiu em atributos essenciais e atributos derivados. Como eu disse, as diretrizes do slide anterior, a maioria deles estão aqui. Então, a política ela foi escrita em 2017, esses atributos já foram pensados lá em 92, né? Então, a política acaba, digamos assim, pegando emprestado alguns vai buscar nos estudiosos, né? Quem estuda sobre essa temática, para poder escrever. Quem escreveu, né? Os legisladores, digamos assim, quem escreveu a política foi buscar, né? Foi beber nessa fonte dessas pessoas que estudaram e escreveram sobre isso. Então, como atributos essenciais, e é nesses que eu vou me ater também em função do tempo, acesso de primeiro contato. Então, a atenção primária é considerada essa porta principal, porta de acesso principal do Sistema Único de Saúde. E tem na estratégia da saúde da família a sua estratégia prioritária, não excluindo outras estratégias. Então, a atenção primária, acesso de primeiro contato, a longitudinalidade do cuidado. E aí a importância desse atributo para a atenção primária, que traz consigo, para a atenção primária, a responsabilidade desse cuidado longitudinal. Eu empresto o meu paciente, eu compartilho a pessoa, né, o indivíduo que mora no meu território, com um outro nível de complexidade. Esse indivíduo, ele não vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que está com Covid, Márcia vai falar mais tarde sobre a Covid, eu não vou me ater na Covid, mas só para o exemplo do fluxo, ele vai ser mandado para o seu primeiro ponto de atenção na rede. Esse ponto, ele vai cuidar dessa pessoa, a primeira referência ali, se não tiver nem condições daquela referência receber, ou não tiver condições do paciente ficar ali, ele vai ser encaminhado para uma segunda referência, que aí são os hospitais de maior complexidade. Essa pessoa, esse paciente, estando estabilizado, ele vai retornar para seu território. E esse é o trabalho que a atenção primária precisa fazer. Essa coordenação desse cuidado, e aí acabam casando muito esses dois atributos, e a longitudinalidade desse cuidado. O cuidado a longo prazo. Além disso, a integralidade que é trazida, além de ser trazida como princípio, a integralidade ela é trazida aqui também como um atributo essencial da atenção primária. E os derivados da orientação familiar, eu não vou olhar o indivíduo sozinho, eu preciso olhar o universo daquele indivíduo. Por exemplo, eu vou fazer um pré-natal, eu vou cuidar também do pré-natal do pai. E aí, o Tarlen deve estar aqui nos ouvindo, da saúde do homem, vai gostar disso, né, Tarlen? Então, nós precisamos, a atenção primária, olhar também para esse atributo que é a orientação familiar. A orientação comunitária, o contexto dessa comunidade e a competência cultural. Então, esses são os atributos que nós, da atenção primária, temos, e aí foram trazidos pela Bárbara lá em 92. Alguns deles foram trazidos para a PENAB como diretrizes, e nós temos também outras normativas, né? Acaba que não fica só nessa autora aqui, tem outros também que defendem esses atributos, inclusive no novo financiamento está muito pautado.
E aí eu falei um pouquinho desse compartilhar o paciente na rede, e aí eu trouxe esse gráfico que muitos de vocês já devem conhecer, mas só para a gente refletir, o lugar da atenção primária nessa rede, que ela é transversal a todas as redes e a todos os níveis de complexidade. A promoção e vigilância à saúde, a regulação, a informação e a qualificação são transversais a essas redes. Essas redes foram definidas como prioritárias em uma pactuação na CIT, na Comissão Intergestores Tripartite, e aí é importante a gente relembrar quais são essas redes prioritárias, a rede cegonha, a rede de atenção psicossocial, rede de atenção às urgências e emergências, rede de atenção às doenças e condições crônicas e rede de cuidado à pessoa com deficiência. E aí, transversal a todas essas redes, nós temos essas 4 linhas ali, de qualificação, informação, e a gente precisa lembrar da informação, os sistemas de informação, que ele caminha em todas essas redes, a regulação com seus fluxos e protocolos, e a promoção e vigilância em saúde, que caminha em todas essas redes e em todos os níveis de complexidade. E aqui na base, a nossa atenção primária. Então, a nossa responsabilidade aqui na comunicação e na ordenação desse cuidado nessa rede é importante e é isso que a PENAB preconiza. Esse slide é só para mostrar, muitos também devem estar cansados de ver, mas eu acho que ele é muito bacana para a gente lembrar que nós almejamos chegar numa rede totalmente poliárquica, né? Onde a atenção primária ali no centro e todos os pontos de atenção se comuniquem. Mas nós ainda estamos no sistema fragmentado e hierarquizado. Desejamos chegar nessa segunda imagem? Com certeza. Mas eu gostaria que vocês refletissem aí no território de vocês. Como que vocês se veem aqui nessas duas figuras? Está ainda aqui nessa primeira, no sistema fragmentado e hierarquizado? Ou será que vocês aí em algum lugar, em algum território, em algum município já alcançaram esse sistema aí de redes poliárquicas com essa comunicação toda funcionando? Só para a gente estar refletindo, tá? Ainda nesse panorama geral, e aí já quase finalizando esse panorama, no ano de 2019, o Ministério da Saúde lançou não é audiência pública, me fugiu o termo agora. Consulta pública, uma consulta pública onde foi definido os serviços, as ações e os serviços de saúde que deveriam estar sendo atendidos na atenção primária à saúde. Então, a carteira de serviços de atenção primária à saúde, e aí eles deram essa sigla, né? É esse documento que visa nortear as ações e serviços de saúde na atenção primária à saúde. O objetivo dele é descrever essa lista de serviços. É importante a gente saber que não é excludente, ou seja, os municípios, gestores podem adequar essa carteira à sua necessidade e às condições locais, né, de cada território. E aí é importante a gente saber também que tem 3 versões disponíveis da carteira e é importante todos os profissionais, todos os gestores conhecerem quais são esses serviços que são pautados para serem realizados na atenção primária à saúde. Uma das versões é para a população e tem 2 versões para gestores e profissionais, uma resumida e uma completa. Eu deixei o link para vocês. Todas as apresentações estarão disponíveis para vocês também, caso queiram, tá? E aí tem um link de onde vocês encontram a carteira de serviço de atenção primária, que eu recomendo que todos façam a leitura. Muitos municípios, às vezes, nos ligam perguntando, serviço X, a gente tem que fazer ou é o hospital? E muitas vezes, muitos desses serviços, alguns pequenos procedimentos, é permitido a atenção primária fazer, é orientado que faça, mas muitas vezes os profissionais não fazem e só encaminham para a primeira referência ali, né? Se UPA ou quando tem, né, ou um hospital de pequeno porte ou hospital mesmo da rede estadual. Então, é importante a gente conhecer quais são essas ações e serviços que são definidos para esse nosso nível de complexidade. E aí, saindo então desse panorama, digamos assim, da PENAB, a gente entra um pouquinho no panorama da atenção primária à saúde aqui no nosso estado do Tocantins. Eu trouxe alguns gráficos, e aí de uma forma bem tranquila, assim, rápida, para a gente ver a cobertura da atenção básica, como que ela está. Eu fiz um comparativo aqui entre os anos de 2007 a 2020,
do Brasil, a região norte e Tocantins. E aí a região nossa do Tocantins está com o gráfico aqui na linha cinza, e em 2020 com 95,13%, portanto, a terceira maior cobertura de atenção básica do Brasil. Ela fica atrás dos estados de Paraíba e Piauí, tá? Aqui tem as coberturas deles, que eu não vou me ater também, mas vocês podem estar visualizando. A cobertura das equipes de saúde bucal, com o mesmo comparativo, Brasil, região norte, Tocantins, e o mesmo período, de 2007 a 2020. É importante lembrar que 2020 não está um dado fechado ainda, tá? Porque não temos ainda no sistema, são dados parciais. E aí a saúde bucal também, estamos bem acima, tanto a atenção básica como a saúde bucal, está bem acima tanto do Brasil quanto da região norte. E aí a saúde bucal com 90,52 são os dados parciais de 2020, tá? A saúde bucal também no Tocantins é a terceira melhor cobertura do Brasil, atrás dos mesmos estados, Paraíba e Piauí. E aí a importância da gente lembrar que, apesar do financiamento, que a Silmara vai estar falando mais tarde, ter feito algumas alterações, ainda recomendamos que nós mantenhamos nossas coberturas como está ou superior, né? Podemos atingir 100% e ter 100% da população coberta pela atenção básica. O histórico de cobertura dos agentes comunitários de saúde, mesmo comparativo, eu fiz aqui para vocês visualizarem. Brasil, região norte, Tocantins, e aí o Tocantins aqui em cinza, acima também, com 92,97%. Essa é a nossa cobertura de agentes comunitários de saúde, que também podemos ainda melhorar. Está boa, está muito boa, mas podemos melhorar. Eu trouxe um dado importante para a gente estar refletindo, sobre as equipes de núcleos ampliados de saúde da família e núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica que estão implantados no estado do Tocantins. Eu não consegui fazer um comparativo, assim como os gráficos anteriores, em função da forma como os NASFs são colocados no sistema, né? E aí eu trouxe um dado que traz aqui lá no e-gestor, no histórico de pagamento de dezembro de 2019. Por que dezembro de 2019? Em 2019 aconteceu a mudança de financiamento e o Ministério deixou de financiar as equipes. E aí a Silmara vai debater melhor sobre isso, mas só para falar que nós não temos então essas informações do ano de 2020. No ano de 2020, 2019, nós estávamos com 30 NASF tipo 1, 27 tipo 2 e 88 tipo 3. Esses, então, naquela época, em dezembro de 2019, é o total de NASF que nós tínhamos implantados. E aí nós já sabemos que muitos municípios, em função dessas mudanças que ocorreram no financiamento, deixaram de ter seus NASFs cadastrados. E exoneraram o pessoal, os profissionais. Nós recomendamos, é uma orientação nossa, e aí não tem nenhuma, digamos assim, determinação, mas é uma recomendação, que os gestores repensem nessas estruturas das equipes multiprofissionais, que agora podem funcionar servidores contratados e alocados dentro das próprias equipes de saúde da família, com cargas horárias variadas ali, aí é vocês que vão olhar o cenário do município, ver qual é a necessidade de contratar esses profissionais e qual a necessidade de qual profissional também. Tudo isso foi flexibilizado para facilitar o trabalho na gestão aí nos municípios. Mas eu gostaria de enfatizar a importância dessas equipes multiprofissionais para o alcance dos indicadores e, acima de tudo, para uma melhor qualidade de assistência à população. Então, é importante, aqueles que ainda têm NASFs, a gente não sabe hoje como está, porque o sistema não nos dá essa informação, quantos têm NASFs implantados, podem continuar. Vão continuar tendo seu NASF cadastrado, né, credenciado lá no e-gestor. Só não vai mais possibilitar que outros façam essa inclusão, ok? Então, quem já tem, vai manter. O financiamento, a Silmara vai explicar que ele mudou, não é mais na equipe, mas você continua recebendo
digamos assim, no global. E aí a Silmara vai explicar melhor um pouquinho dessa parte. Mas aí só para enfatizar a importância das equipes multiprofissionais para esse trabalho conjunto e integrado com as equipes de saúde da família é fundamental, tanto para o alcance dos indicadores, quanto para a qualidade de vida da população. Eu vou trazer para vocês alguns indicadores, e aí uma série histórica um pouco menor, de 2016 a 2020. O ICSAB, famoso ICSAB, né? Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica, apesar dele ter deixado de estar no rol de indicadores lá da Pactuação Interfederativa como obrigatório, nós, na Secretaria de Estado, continuamos acompanhando esse indicador, porque ele é um indicador importante para avaliar a resolutividade, a qualidade desse atendimento na atenção primária à saúde. Então, ele está inserido em muitos dos nossos instrumentos de gestão. E aí a gente observa que entre 2016 a 2020, a gente teve uma curva aqui um pouquinho declinando, né, nesse declínio, e a intenção é essa mesmo. Quanto menor for essa proporção, a gente vai observar que mais a atenção básica vai estar resolutiva. Claro que tem todas as fragilidades do sistema de informação, tem todas as fragilidades que o próprio indicador traz, né, as variáveis que são colocadas ali no indicador, e aí ele, como o próprio nome diz, são aquelas condições que são sensíveis, ou seja, podem ser manejados, podem ser atendidos na atenção primária, e eles acabam chegando nas nossas unidades hospitalares. Então, é importante nós continuarmos, quando eu digo nós, é todos nós, Estado e municípios, apesar de não pactuar, mas é importante nós continuarmos monitorando esse indicador para saber como que está as nossas internações. E aqui, de uma forma mais rápida, 2 indicadores importantes: a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 7 consultas de pré-natal, e aí de 2016 a 2020. Em 2020 a gente teve uma queda aqui entre 2019 e 2020, e a gente acredita que isso pode se dar em função da pandemia, e incentivamos que as equipes façam realmente a busca ativa dessas mães, dessas grávidas, né, para manutenção e a continuidade desse cuidado. E aí, lembrando lá do atributo da longitudinalidade, que ela vai fazer, às vezes faz a primeira, a segunda consulta e abandona. E aí cabe a nós irmos fazer busca ativa dessa grávida para poder continuar esse atendimento. E isso vai refletir tanto na mortalidade infantil quanto na mortalidade materna e outros indicadores também. E quando a gente fala em indicador, pessoal, não é só pensar em número, mas é pensar no que esse indicador significa lá no território, na prática, né? A proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos. Aí a gente está tendo, ao longo do tempo, né, de 2016 a 2020, também um declínio. E o trabalho é esse mesmo, é um trabalho integrado, precisa ter a intersetorialidade, que é uma outra questão bastante complexa, que a saúde precisa trabalhar muito, especialmente para essa causa aqui, que é a gravidez na adolescência. Trabalhando essa causa, a gente também pode evitar a mortalidade infantil e mortalidade materna, que é uma dessas causas também. Outros 2 indicadores importantes que nós acompanhamos: a taxa de mortalidade infantil, e aí a gente está caminhando aqui em torno de 11,23% em 2020. Esse dado ele pode ser alterado ao longo dos anos, porque o sistema de informação, as fontes todas estão aqui abaixo. Vocês podem verificar o SIM e SINAS, que especialmente o SIM ele pode ser alimentado, não é fechado a base de dados quando encerra o ano, né? Então isso pode ser alterado. E a mortalidade materna, que é uma causa aí importante também da gente pensar e trabalhar. Em 2018 a gente teve 8 óbitos maternos, foi o menor aí nos últimos anos avaliados. E em 2020 a gente chegou a 17 óbitos maternos neste ano. 4 desses óbitos de 2020 foram pela Covid e 6 óbitos maternos foram por hipertensão arterial. Então, a importância da longitudinalidade, do cuidado dessa pessoa que foi diagnosticada com hipertensão, especialmente a grávida, e aí, se a gente supõe, né, os estudos nos induzem a isso. Se tivesse tido um pré-natal de qualidade, essa mãe que tem hipertensão, a chance de vida, de sobrevida dela seria
bem maior. Então, 6 óbitos desses 17 são por hipertensão e diabetes, e aí é uma coisa que nós precisamos, enquanto atenção primária, trabalhar muito para melhorar esse indicador, tá? Sabendo desses 6 óbitos por essa causa. E aí outros 2 indicadores, que aí em 2020 também sofreu uma alteração, especialmente aqui o do cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família. Em 2020, que está um dado ainda parcial aqui, tá, pessoal? Nós estamos com 46,78%. Em 2020, a gente sabe de todas as condições que foi, as alterações que ocorreu de diversas portarias, diversas normativas do Ministério da Saúde, e foi flexibilizado, então, esse acompanhamento, digamos assim. Para explicar ele, teria que ser uma outra aula também, mas é importante a gente saber que a gente estava indo até bem, ali com essa cobertura. Em 2020, a gente tem essa queda drástica aí, mas com alguns respaldos na legislação pelo Ministério da Saúde. E a proporção de parto normal no SUS e na rede suplementar, que a gente está com esse dado aqui, o de 2020 é um dado parcial ainda, que a gente está fazendo algumas conferências, tá? De 43,88%. E aqui a importância também, de novo, do pré-natal, quando a paciente, a grávida, é acompanhada ali nas suas 7 ou mais consultas, o indicador aí, não é só 7, é 7 ou mais, né, se for necessário. A indução dela, né, que aí todos os trabalhadores de saúde, os enfermeiros, os médicos, enfim, esse trato com a paciente para ela fazer esse parto normal. É claro, dentro das indicações médicas tem sempre, às vezes, também a necessidade do cesáreo, mas se indicado, né? Então, para a gente refletir um pouquinho aqui na importância também desse acompanhamento durante o pré-natal. E esse vínculo com a maternidade, enfim, tudo que as ações estratégicas que podem ser desenvolvidas pelas equipes de atenção primária. E aí eu trago para vocês, de uma forma bem breve, quais são os indicadores pactuados nos instrumentos de gestão nossos da Secretaria de Estado, e vocês pactuaram todos eles, exceto o último aqui de proporção de internações por condições sensíveis, o ICSAB. Então, são os indicadores e as metas. Então, a cobertura estimada pelas equipes de 94%, equipes de atenção básica. A cobertura também das condicionalidades do Bolsa Família, 77%. As equipes de saúde bucal, a cobertura de 88%, a proporção de parto normal no SUS de 59,50%, a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos de 19,16%, o número de óbito materno 10%, e aí a gente tem esse desafio que esse ano passado foi 17%, a taxa de mortalidade infantil 12,12% e o ICSAB com 33,5%. É importante a gente ter em mente também que esses são os indicadores lá da pactuação interfederativa, que foram dados pela resolução da CIT, a Comissão Intergestores Tripartite número 8, lá em 2016, que pactuou esses indicadores para os anos de 2017 a 2021. Hoje são 22 indicadores. Eu estou apresentando para vocês os indicadores que nós da atenção primária acompanhamos junto com vocês, tá? Então, tem outras áreas técnicas da Secretaria de Estado que acompanham os demais indicadores. É importante a gente lembrar também que essa resolução é até 2021. Então, neste ano, certamente, serão eleitos estes, né, ou novos indicadores para compor esse rol. E aí a Silmara vai apresentar para vocês que, além desses indicadores da pactuação interfederativa, nós temos também os indicadores lá do Previne Brasil do novo financiamento, tá? E aí eu gostaria de apresentar para vocês a nossa estrutura organizacional da da Diretoria de Atenção Primária, para a gente poder dizer assim, quem nós somos, né? Quem é a Diretoria de Atenção Primária? A diretoria, aqui uma fotinha para a gente lembrar, quem não conhece Palmas, aqui a Secretaria de Estado, a sede, e a secretaria ela é dividida em 11 superintendências. Eu não vou explicar todo o organograma da secretaria, mas trouxe essa ilustração para vocês verem. E nós somos vinculados à Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde, que hoje está respondendo pela superintendência o senhor Ulanes, que falou conosco lá na abertura. E aí, nós da atenção primária
aqui a Superintendência de Políticas, nós ficamos no anexo 7. Eu tirei uma fotinha para mostrar para vocês aqui também. A Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde, ela tem 4 diretorias. A Diretoria de Atenção Primária, especializada, a Diretoria de Controle e Avaliação e a Diretoria de Regulação. E eu vou adentrar para mostrar para vocês como que está essa composição, como que está esse processo de trabalho da Diretoria de Atenção Primária para assessorar vocês. Então, aqui está eu como diretora, a Márcia Valéria, que vai falar com vocês daqui a pouquinho também, gerente de áreas estratégicas para os cuidados primários, e a Silmara, que está gerente de monitoramento e avaliação de atenção primária à saúde. Eu trouxe aqui os núcleos, né, as áreas técnicas que compõem, que estão ligadas, integradas e subordinadas a essas 2 gerências. Na gerência de áreas estratégicas, a gente tem todo o ciclo de vidas, a saúde da criança, adolescente, jovem, mulher, homem, idoso, e também os programas e políticas transversais, alimentação e nutrição, o programa Saúde na Escola, com a rede Cegonha e a hipertensão e diabetes. E aí aqui a gente precisa chamar a atenção da importância que é essas áreas trabalharem de forma integrada. Nós estamos nessa labuta para essa integração, tanto internamente, dentro da diretoria, quanto para fora, com os demais setores da Secretaria de Estado, outros órgãos externos, né, que aí a gente tem aí as parcerias interinstitucionais, e a importância dessa integração e nós sairmos das caixinhas. Então, por isso que a gente coloca nosso organograma nesse formato, para a gente se visualizar todos os ciclos de vida e os programas e políticas transversais, então, que trabalham essas temáticas aí de forma integrada e fazendo essa assessoria contínua a todos os 139 municípios do estado. Na gerência de monitoramento e avaliação, que a Silmara está gerente, e como eu disse, ela vai também falar para vocês daqui a pouco, nós temos então o monitoramento e avaliação da APS, e aí incluindo aqui dentro a análise desses indicadores, né, como esse monitoramento, esse acompanhamento desse desempenho dos indicadores, o apoio à APS, e aí o apoio à gestão e os sistemas de informação, o ESUS-AB, o CIS-AB e o E-Gestor, tá? Esses são os sistemas que nós estamos como referência para eles. E ainda o núcleo aí de estratégias organizacionais da APS, que entra todas as equipes, saúde da família, os agentes comunitários, as equipes de atenção primária, saúde bucal, os NASFs, ou equipe multiprofissionais, que tem muitos municípios mudando o nome, e saúde prisional, entre as outras equipes, né? O ano passado nós tivemos o credenciamento da primeira equipe de saúde fluvial do estado, lá no município de Araguatins. Teve algumas alterações nos códigos dessas equipes agora neste ano já, né? Mas só para vocês saberem que há essa unidade já cadastrada. Então, essa é a conformação da nossa diretoria, que está à disposição de vocês para estar trabalhando essas temáticas e as demais temáticas. Quando a gente fala da gestão aqui, isso envolve uma gama de informações aqui dentro, de atribuições. Então, essa é a estrutura que nós temos hoje, que a gente trabalha para apoiar e fazer esse trabalho conjunto aí com os municípios, em interface com as demais áreas da Secretaria de Estado. E eu gostaria, já encaminhando para o encerramento, falar um pouquinho dos desafios e iniciativas para este ano de 2021, que nós, na atenção primária, tanto no nível municipal quanto estadual, enfrentaremos, tá? Então, como desafios, nós colocamos na gestão a mudança nas equipes municipais, é um desafio importante que a gente precisa olhar, e aí a gente observa, né, que dos 139 municípios do estado, eu trouxe um mapa para vocês, eu gostaria de agradecer a Patrícia que fez esse trabalho com tanto carinho para mim, fazendo essa pintura aqui, né, colorindo esse mapa. Aqui, onde está colorido, são os novos prefeitos, né, nessa eleição municipal, e onde está cinza é onde não teve novos, são prefeitos reeleitos, né? E aí, então, a gente tem 50 municípios que tiveram prefeitos reeleitos, com 35,97%,
e 89 novos eleitos, com 64,03. Então, nós temos aí 89 municípios que nós precisamos olhar, que nós precisamos ter um carinho especial, considerando essa rotatividade das equipes que a gente conhece nos municípios que acontece, né? Então, é um grande desafio, tanto para a gestão municipal quanto para a gestão estadual, esse cenário. O outro desafio que a gente elegeu aqui é o financiamento, o alcance desses indicadores e o cadastro dos pacientes. E na assistência específica, a retomada. A gente sabe que, apesar de nós não termos orientado a parada de muitos atendimentos, os atendimentos que foram orientados pelo Ministério e pela Secretaria de Estado a terem uma paralisação durante a pandemia, foi os atendimentos de saúde bucal, os eletivos, e os atendimentos em grupo. Os demais, a orientação era que se mantivesse com as devidas distâncias, agendamento, uso do ESUS, enfim, diversas estratégias que foram orientadas no ano passado. Então, a retomada a esse atendimento e a essa, em especial, a atenção às condições crônicas que ficaram desassistidas, é um desafio importante que nós precisamos olhar isso de muito perto. E aí a Covid, que ainda permanece, né, como um desafio, questão da saúde mental, com muitos trabalhadores, muitos pacientes usuários mesmo da população em geral com problema de saúde mental. A questão da vacina, que é uma luz no fim do túnel, já chegou, mas é também um desafio essas esperas, e aí certamente a Márcia vai estar falando um pouquinho para vocês mais sobre isso. E a reabilitação, que também é um tema que tem essa interface aí com a Covid para aquelas pessoas, pacientes que tiveram Covid e ficaram com alguma sequela, que precisam fazer então essa reabilitação. Então, de um modo geral, são os três desafios que nós elegemos. Certamente tem muitos outros desafios, mas esses são para nós os mais importantes que a gente precisa se dedicar. E aí eu gostaria já de, no encerramento, mostrar para vocês algumas iniciativas que nós estamos pautando, que já temos para este ano de 2021. E aí nós temos algumas produções. Nós estamos escrevendo um documento básico, era nossa intenção a gente divulgá-lo, né, fazer a divulgação dele hoje, mas não foi possível, mas até no início da semana que vem a gente já está divulgando. É um documento orientando os novos gestores da APS para conhecer esse processo de trabalho, ter alguns links, algumas informações recorrentes, mais perto aí, uma bíblia ali, um livro de bolso para vocês, tá? Tudo online para todo mundo ter acesso. E estamos produzindo também um questionário no Google Forms, e aí eu gostaria de contar muito com a contribuição de todos os gestores, os profissionais de saúde, para nos ajudar no preenchimento, na elaboração desse formulário, que nós queremos conhecer os novos gestores, queremos conhecer como é que está esse processo de trabalho das equipes de saúde da família, das equipes no nível de atenção primária como um todo, que são diversas equipes, para que a gente possa estar se pautando e trabalhando melhor a partir dessas informações. Temos as assessorias individualizadas, já estamos desde 4 de janeiro fazendo essas assessorias, e aí orientamos que façam um agendamento, liguem nos nossos telefones, ao final eu vou deixar telefone e e-mail para vocês, quem ainda não tem. Inclusive estou nos diversos grupos de WhatsApp com meu celular pessoal, todos têm acesso, para que vocês possam olhar para solicitar, caso desejem, caso necessitem, solicitar o agendamento dessas assessorias que nós estamos recomendando, e a orientação é que sejam estritamente na modalidade online. Nós temos um prédio que tem suas deficiências, né, uma estrutura com muitas mesas, e não é possível a gente manter esse distanciamento. Temos apenas uma sala de reuniões no nosso prédio, e isso dificulta para nós atendermos, às vezes, diversos municípios, que quando chegam, às vezes chega de 5, 10 de uma vez. Então, em função disso, nós estamos pedindo para que os gestores entendam esse cenário que a gente está passando, que essa orientação é tanto para prevenir a nossa saúde, quanto a dos nossos parceiros institucionais e aí dos municípios também, tá? Então, façam um agendamento quando vocês precisarem de alguma assessoria, seja ela individualizada, que aí a gente vai estar atendendo só aquele município, e o próprio gestor define quais são as pessoas da equipe que vão estar
participando dessa assessoria com a nossa equipe, e a equipe já sinaliza quais são os integrantes também, de quais áreas técnicas precisam estar nessa assessoria para fazer uma assessoria de forma mais integrada dentro da diretoria. Além disso, nós temos também as assessorias regionalizadas. Essas assessorias regionalizadas por meio de reuniões online também, que a gente fez bastante o ano passado e vamos retomar elas já a partir de agora, tá bom? E aí, de educação permanente em saúde, nós temos hoje, né, o nosso segundo seminário da APS para boas-vindas às equipes municipais, o webinário que nós estamos organizando para o dia 10 e 11, do processo de regulação na gestão estadual de saúde do Tocantins. E aí nós vamos estar com a participação da equipe da diretoria de regulação. Então, coloquem essa pauta em suas agendas, dia 10 e dia 11, dia 10 para a região Macro Norte, dia 11 para a região Macro Sul, das 14 às 17 horas, tá? Então, vai ser um momento importante que nós estamos articulando com a equipe da diretoria da regulação. Inclusive, gostaria de agradecer a Poliana estar conosco aqui, eu já vi o nome dela aqui entre os participantes, que vai estar conosco também nesses 2 dias. E estamos organizando também 2 momentos, uma roda de conversa sobre o cadastro e inconsistências no ESUS-AB, CIS-AB, no dia 3 de março, das 15 às 17 horas, e um treinamento sobre a utilização da ferramenta ESUS aos profissionais no dia 10 de março, das 15 às 17 horas. Então, dois movimentos aqui, né, de educação permanente voltado para o sistema, e o webinário da regulação dia 10 e 11. São as nossas iniciativas que estão já com datas, né? Tem muitas outras iniciativas pautadas na nossa programação anual, mas aí o cenário é que vai dizer como que isso vai se dar, né? Se vai ser presencial, se o cenário epidemiológico permitir, ou se nós manteremos, assim como essas, todas de forma online. E aí, atrás dos bastidores, eu gostaria de apresentar para vocês a equipe da Diretoria de Atenção Primária, que hoje compõe essa equipe, que hoje está assessorando e que atende vocês, essa maravilhosa equipe a quem eu gostaria de externar o meu agradecimento. No ano passado, quem assistiu, participou do seminário lá em dezembro, já vai observar que essas fotinhas mudaram, algumas pessoas saíram, outras chegaram. E tem vagas aqui, tá, pessoal? A gente só precisa analisar o perfil para podermos, como vocês viram, o trabalho é grande, é uma equipe razoável em número de pessoas, mas em uma excelente qualidade, e a quem eu gostaria de externar minha gratidão em nome da Márcia e da Silmara, as 2 gerentes que estão comigo, que carregam essa diretoria e fazem tudo acontecer. Então, em nome das 2, sintam-se todos agradecidos, viu, pessoal? Essa é a equipe da nossa diretoria que está para atendê-los. E aí eu gostaria de encerrar minha fala com uma frase de Cecílio, lá em 2014, que ele fala assim, eu fiz algumas adaptações, né? Meu desejo hoje, né? E é o meu desejo para vocês que eu queria deixar, que a atenção básica possa se transformar na imensa e generosa porta de entrada para o SUS, sendo uma ampla rede de serviços próxima dos usuários, de acesso universal, resolutiva, produtora de cuidado integral, promovedora de cidadania e consciência sanitária. Então, essas são as minhas palavras e a minha reflexão para vocês. Eu gostaria de agradecer, esses são os meus contatos, os nossos contatos lá da diretoria, os telefones e e-mail. E aí, caso vocês queiram, podem mandar um e-mail nesse e-mail aqui, solicitando a apresentação que a gente vai estar encaminhando para vocês, tá? dapsaude@gmail.com. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Me coloco à disposição para as perguntas ao final das falas e devolvo a palavra para a Isabel. Obrigada, Isabel. Laudeci, nós que agradecemos por essa explanação tão rica e que nos permitiu um resgate, né, pelo SUS, pela atenção primária à saúde. Muito obrigada. E eu gostaria de dar alguns avisos novamente, né, que a frequência está disponível no nosso chat e que vocês façam já as perguntas, né, pensando em tudo aquilo, os questionamentos, se surgirem, naquilo que Laudeci acabou de explanar, mas que se identifique pelo chat, com o nome do município, o seu nome, a sua função ou cargo.